Hoje eu percebo, né, cada dia que passa, você vai observando mais tudo que aparece nos noticiários, nos conteúdos de internet, no dia a dia das empresas, das famílias, que todo mundo quer pular etapas. Todo mundo quer pular situações de desconforto, de desafios, situações que vão trazer em si uma necessidade de ter equilíbrio emocional e principalmente profundidade, tanto de conteúdo de vida, de conhecimento, quanto conteúdo técnico. E essas pessoas querem chegar à excelência. Então, assim, eu fico tentando entender como que vai ser essa metodologia hoje tão defendida e falada, mas sem resultados reais. Se você olhar hoje para o mundo, para todos os indicadores, para toda a vida, está tendo uma falência emocional, está tendo uma falência de profissionais, está tendo uma falência de pessoas que cada dia que passa suportam mais o processo e ficam durante uma jornada, mas ao mesmo tempo essas pessoas querem ter resultado, querem ganhar dinheiro, querem ter qualidade de vida, querem ter família. Então, sim, é importante que a gente volte para a base. Eu acho que é importante a gente entender, sem radicalismos, né? Nós não precisamos voltar lá atrás e ser a época do chicote para que tudo funcionasse, der certo, nem hoje, dessa autopreservação medíocre e insana, aonde você tira as pessoas dos hábitos aos quais vão construir os seus respectivos valores, os seus respectivos crescimentos e, mais do que isso, que os capacitam a acreditar neles e no próprio potencial que eles têm, né? O que eu percebo hoje é muito isso. Busca os indicadores. Nunca se teve tanta depressão, ansiedade, suicídio como nos tempos atuais. É importante esses indicadores. E esses indicadores, pelo menos para mim, nos levam a crer que tem algo errado de pular etapas do processo. Vamos lá. Vou dar 2 exemplos radicais. Uma pessoa que tem necessidade, né, de conhecer, de estudar, financeira, que precisa pagar aí suas contas do dia, tem dificuldade para adquirir aquilo que quer e sonha. Essa pessoa, gente, não precisa ser, ela não deveria necessitar de feedbacks, de ser o tempo todo incentivada para acontecer. A própria realidade de vida dela já deveria ser o seu maior incentivo. Entende? Se eu ficar dependendo do outro para que eu possa me movimentar, para que eu possa construir ou transformar a minha vida, aonde que eu estou? Balizado em quê? Então, se o outro não me movimentar, eu vou deixar de fazer por causa disso? Vamos agora a outro exemplo. Aquele que nasce em berço esplêndido, que já nasce com uma condição financeira numa família, né, milionária, que tenha recursos, que possa dar nas melhores escolas, que possa ter uma capacidade financeira, comprar o carro dos sonhos, já ter um recurso financeiro mensal através de mesadas e tudo mais. Esse cara, se ele se entender só naquilo ao qual ele ganhou tudo, que ele não teve mérito em nada, se ele entender que aquilo, ele também vai perder a capacidade dele de desejar. Eu falo isso em todas as nossas palestras, em todos os nossos conteúdos. Não provoquem no outro perder o desejo de desejar, a vontade de ter vontade, porque é isso que nos constrói o dia a dia. Você imagina o seguinte, uma pessoa que tem todos os recursos, que, né, a família, a empresa ou o pai, não importa quem, já o deu. Um apartamento, um carro de luxo, já tem um recurso financeiro, já pode fazer as melhores viagens, frequentar os melhores resorts, ter os melhores aprendizados, estudar na escola que quiser, o que merecer e tudo mais. Essa pessoa, na verdade, você não está tirando vontade dela de viver, dela acordar, entender que ela tem isso tudo. Como é que ela vai fazer no dia a dia? Qual que é o próximo passo dela? Como é que eu incentivo ela a ter vontade de ter vontade? O desejo de desejar. Ninguém quer colocar isso em pauta hoje. Todo mundo quer fugir desse assunto. Como que eu provoco isso? Mostrando a ela que a cama precisa ser arrumada, que tudo custa, que apagar a luz é importante, que apesar dela ter os recursos, isso não impede ela de fazer as obrigações que ela deveria fazer no dia a dia, né? De colocar metas ao qual ela só vai ter as coisas a partir do momento que ela for merecedora, e principalmente que ela conseguir custear, de colocar ela em processos que ela possa entender pessoas, processos e sistemas, de não desumanizar ela de uma lacuna, de um abismo imenso, aonde poder,
fama, condições financeiras, patrimoniais, é o grande balizador de tudo. Existe isso, existe o resto do mundo. Colocar ela em experiências, por exemplo, de cunhos sociais, ao qual que ela possa perceber necessidades, humanidade, pessoas que estão ali que ela possa ajudar de outra forma que não seja somente a ela mesma, né, aos pretéritos ali de cunhos ambiciosos, familiares e patrimoniais. Então, a gente precisa hoje entender que as etapas dos processos são tão fundamentais para que esses resultados desse processo possam trazer em si excelência. Então, se eu sou uma pessoa que não passa por desconfortos emocionais, que eu não passe por qualquer tipo de frustração, que eu não passe pelos nãos da vida, que eu não passe por desafios, por conflitos, né? Se eu não passar por nada disso, como é que eu vou construir excelência se eu não aprendi nem sequer lidar com a humanidade? Porque independente de onde eu nasci ou da capacidade que eu tenha, seja intelectual ou financeira, eu vou viver isso. O mundo é feito plenamente de desafios, desconfortos e inconstâncias, seja de qual materialidade. Vou dar exemplo. Adianta eu ter todo o recurso financeiro se eu passar por um problema, por exemplo, de uma doença grave, de uma síndrome, e não tiver capacidade emocional de suportar esse processo, mesmo tendo os melhores tratamentos do mundo, ou tudo que o dinheiro comprar, vai resolver o quê? Se eu vou ter medicamentos, médicos, hospitais, mas não vou ter estrutura emocional para suportar isso. Entende? Então, uma coisa não é desconexa à outra, não é desligada da outra, tudo é um conjunto. E esse conjunto nos exige passar por perrengues, por dificuldades, por desafios, e entender que tudo tem um processo, entender que tudo custa. Eu, nos processos acessórios, eu falo com os meus mentorados, cara, você apaga a luz do seu quarto, você arruma a sua cama, porque se você não fizer isso, não vem liderar a empresa, não importa se você estudou em Harvard, cara. Isso é importante. E é importante principalmente para que essas pessoas possam entender a sua capacidade, para que elas possam ter orgulho de si mesmas, de conseguir concretizar e executar uma tarefa e finalizar ela. Porque senão o desafio ao entrar numa grande organização, numa grande empresa, ali não é o título que vai resolver o problema só dela, é a capacidade que ela tem de suportar e lidar com processos e pessoas. Sempre vai ter alguém maior, do ponto de vista de fornecedor, de cliente, de instituição financeira, de investidor. Nós nunca vamos ser a cereja do bolo do planeta Terra, independente de qual cadeira ou situação econômico-social que a gente está, né? Então isso vale para aqueles que não nasceram em berço esplêndido, mas para aqueles que nasceram em berço esplêndido. Para toda essa cadeia entender que etapas do processo são fundamentais para a evolução e, por conseguinte, isso vai exigir congruência e disciplina e que isso vai chegar a uma excelência e que essa excelência, independente do momento, precisa ser mantida e que vai voltar todo esse ciclo novamente. É isso que eu quero provocar hoje vocês com esse tema, é isso que a Cisgestão faz em todos os seus processos, é isso que a gente busca trazer para o mundo real, para as pessoas, processos e empresas. Através dessa provocação, divulgue isso nas suas redes sociais, provoque pessoas que possam entender que está passando ou precisando desse conteúdo. Para você que chegou aqui agora, siga o nosso canal, ative o sininho e também nos siga nas demais redes sociais.